nós temos uma fotografia da situação atual, temos o entendimento de como funcionam as trocas de informação e como o material flui dentro da nossa fábrica. E temos esta noção desses tempos. Com isso, podemos já ter algumas referências a respeito do nosso estado atual, a situação atual. Neste exemplo, são 6 operações que estão representadas aqui por estas caixas. Um operador em cada operação, então 6 operações, 6 operadores. Um lead time de 99 dias. 16 minutos de tempo de agregação de valor. Aqui aparece também o takt time. O takt time é um cálculo que é feito para sabermos a cada quanto tempo temos que terminar um produto para atender a demanda. Lembra o conceito do just in time? É fazer o que o cliente quer. Se temos uma demanda de 60 peças por hora para atender o nosso volume de produção, para atender aquilo que o cliente ou que os clientes querem, fazemos a conta a quanto tempo, a cada espaço de tempo que deve sair um produto. Neste exemplo que eu citei, se eu preciso de 60 peças por hora, então a cada 1 minuto precisa sair uma peça. Esse é o cálculo que se faz, um cálculo simples, do tempo takt, que é o cálculo do tempo que temos para produzir dividido pela a demanda, por qual quantidade temos que fornecer. Neste exemplo, temos um takt time de 12 segundos, ou seja, precisamos produzir a cada 12 segundos uma peça. Ou se olharmos o processo, a cada 12 segundos tem que sair uma peça pronta lá no final da minha produção para que eu possa atender a demanda. Se eu não conseguir produzir uma peça a cada 12 segundos, não consigo atender o que os clientes querem. Então, o tempo takt é a cada quanto tempo tem que sair uma peça. Diferente daquele padrão que a gente costuma usar no chão de fábrica, onde a gente pensa muito em peças por hora. Quando falamos em takt time, aqui é a quanto tempo tem que sair uma peça. É um pouco invertido aí o raciocínio. E na sequência nós vamos ver o porquê. Feito isso, temos o VSM, o mapeamento do fluxo de valor, estado atual, com uma série de informações. Junto do nosso time, vamos pensar o que podemos fazer para melhorar tudo isso, para melhorar esta situação. Melhorar em relação a quê? Então, já de cara, um referencial seria esse lead time. Se eu conseguir reduzir lead time, eu estou reduzindo custos operacionais, estou reduzindo necessidade de capital de giro. Uma referência é o lead time. Se eu conseguir depois reduzir, qualquer tempo aqui ajude a que esse produto chegue lá no final do meu processo o mais rápido possível, é sempre uma boa alternativa. E com base nisso, vamos discutindo aonde poderíamos melhorar. Neste exemplo, teríamos que fazer uma análise, conhecendo o processo mais a fundo, e vamos com os times identificando os locais para fazer as melhorias que representamos no VSM estado atual com esta simbologia dos kaizens. Então, neste caso, teríamos 3 kaizens que o time teria identificado para poder alterar esta situação e termos estes ganhos em cima do lead time. Então, foi identificado um kaizen aqui, nesta região, na hora de fazer a dobra, outro kaizen aqui, para fazer estas operações de uma forma direta, já fazendo, ao invés de 2 operações, fazer uma só. E aqui também, melhorando o processo, eu poderia pensar em eliminar esta rebarbação. A calibração, depende do que eu mudar aqui, ela também pode ser eliminada, que é a proposta aqui neste exemplo para o estado futuro. Mas, enfim, o time vai discutindo e vamos identificando neste VSM estado atual os pontos de melhoria, que chamamos de Kaizen, e representamos onde são esses pontos, e depois vamos listar quais são esses pontos, para que tudo isso fique documentado. Com base nestas informações, ou neste desenho do VSM estado atual, o levantamento destas informações todas, e mais a identificação dos Kaizens, nós vamos partir para a construção da proposta do estado futuro.
Também analisando a situação atual e para nos ajudar a pensar no estado futuro, nós costumamos construir o gráfico do Yamazumi, ou o gráfico GBO, uns chamam de GBO, que é gráfico de balanceamento de operações, outros chamam de GBL, gráfico de balanceamento de linha. Como construímos esse gráfico? Um gráfico de barras bem simples. Aqui nós temos um eixo com os tempos e aqui neste eixo da horizontal nós vamos listar as operações e os tempos de ciclo destas operações. Então a sequência da operação cortar o blank está aqui cortar o blank. Quanto tempo demora para cortar o blank? Qual o tempo de ciclo? 3 segundos. Cortar blank, 3 segundos na minha escala de tempo. Depois, qual é a próxima operação? Dobrar. Tempo de ciclo, 10 segundos. Dobrar, tempo de ciclo, 10 segundos. E assim vamos listando todas as operações e os respectivos tempos. Esta operação, a primeira operação de furar, que está representada aqui, ela tem um tempo de ciclo de 15 segundos. Ela está representada aqui, que é a operação de tempo maior. Chamando a atenção aquele comentário quanto à rebarbação. Quando temos processos que são executados por quantidades de peças diferentes de uma, aí temos que fazer a média, porque agora estamos avaliando no gráfico capacidade produtiva, gargalos, para atender esse takt time, que neste exemplo é 12 segundos. Então aí temos que fazer a conta. Se aqui demora 900 segundos a cada 100 peças, então em média deste processo sai uma peça a cada 9 segundos. No Yamazumi, a operação de rebarbação aparece aqui como 9 segundos, mas no lead time somamos aqueles 900 segundos, porque em média esta operação tem lá uma capacidade produtiva. E assim fazemos para todas as operações. Este gráfico é feito porque de uma forma bem simples e clara conseguimos enxergar aonde está o nosso takt time e, consequentemente, nosso gargalo. Então, o takt time, que neste exemplo era 12 segundos, lembrando, para atender demanda de cliente, precisa sair uma peça a cada 12 segundos. Se eu tenho uma operação que demora 15 segundos para ser executada, ela não vai atender 12 segundos. Então, aqui a gente consegue ver qual ou quais os gargalos que nós temos. Todos aqueles tempos ou todas aquelas operações que tiverem tempo de ciclo maior do que o tempo takt, o takt time, são os gargalos que temos que trabalhar. Neste exemplo, temos uma operação que não atende esta demanda, e aí qual é a ideia? Tentar distribuir um pouco essas operações para ver se tudo cabe dentro de 12 segundos, ou pensar em algumas alternativas. Por exemplo, eu vou trabalhar algumas horas a mais com esta operação. Pode ser uma alternativa viável e aí temos que analisar. O que queremos com a construção desse gráfico Yamazumi é identificar os gargalos que temos no estado atual que não atendam o takt time. Então, tempos de ciclo maiores do que os 12 segundos do takt. E nesse caso, temos só esta operação.